Só pra gravar logo. Vocês conseguem ver? Beleza. Vamos embora. Ó, primeira questãozinha. Deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Vamos pra primeira questão. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vamos pra primeira questão. Vamos com calma. Sobre um comportamento dos gases ideais, são feitas as afirmativas a seguir. A energia interna de um gás ideal depende unicamente da temperatura. Gente, já vamos lembrar uma coisa. Energia interna. Energia interna, como ele falou aqui, é a energia do movimento das partículas de um sólido, de um gás, de um líquido. Então, a energia interna, pessoal, realmente depende exclusivamente da temperatura. Se a gente tiver uma alta temperatura, a gente tem uma energia interna alta, porque a gente vai ter mais movimentos das partículas. Se a gente tiver uma menor temperatura, a gente vai ter uma menor energia interna. Beleza? Então, lembre, energia interna depende unicamente da temperatura. Com isso aqui, já vamos lembrar uma coisa. Primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica me diz? Da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é aquela da conservação da energia. Como assim a conservação da energia, a conservação do calor? A gente sabe que o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Vocês lembram disso? O ΔU é o calor menos o trabalho. Estão lembrados, né? Beleza. O ΔU, a variação de energia interna de um gás, é o calor menos o trabalho. Beleza? Lembrando um pouquinho da energia interna. A energia interna depende exclusivamente da temperatura, unicamente da temperatura, porque quanto maior a temperatura, maior a minha energia interna, porque a energia interna é realmente o movimento das partículas, a energia cinética das partículas. Beleza? Então, primeirozinho, tá certo. Gente, 2. Quando o gás ideal efetua trabalho de expansão, sua energia interna aumenta. Gente, vamos lá. Vamos lá. Trabalho de expansão. Um gás ele vai efetuar um trabalho de expansão. Gente, vamos ver se vocês estão ligados, se vocês lembram. Se eu vou expandir um gás, o que é que vai acontecer? A pressão aumenta, o volume aumenta. O que é que acontece? E aí, quem lembra? Se um gás ele efetuar um trabalho de expansão, o que acontece? A pressão aumenta, o volume aumenta. Isso, a pressão diminui. Boa, Luísa. Mas vamos lá. Por que que a pressão diminui? Gente, ó, por isso que eu falei pra vocês, a gente precisa lembrar de uma coisinha, ó, de gases. Vocês lembram dessa fórmula? Um gás, ele depende tanto da pressão, tanto do volume, tanto da temperatura, certo? E ele fala que esse gás, ele efetuou um trabalho de expansão. Gente, se efetuou um trabalho de expansão, é porque o volume desse gás, o volume aumentou, certo? E a gente sabe o seguinte, se o volume ele aumenta, a pressão diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Se a pressão aumenta, o volume diminui. E se o volume aumenta, a pressão diminui. São grandezas sempre inversamente proporcionais. Agora, beleza.
quando um gás efetua trabalho de expansão, sua energia interna aumenta. Gente, vê só, eu vou ter um volume maior, porque o volume vai aumentar. Então as moléculas vão estar mais espaçadas. As moléculas vão estar mais espaçadas. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vê só, imagina eu tivesse um quadradinho, assim, com 3 moléculas. Estão vendo que elas estão mais juntinhas, em relação a essa aqui que eu vou colocar agora, ó. Vê, o volume aumentou, né? Eu continuo com 3 moléculas, mas dá pra ver que elas estão mais espaçadas, né? Então, elas vão perder movimento, beleza? Então, a energia interna, na verdade, ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Beleza? Deu pra pegar isso? Se, ó, vamos lá de novo. Um gás ele efetua um trabalho de expansão. O volume aumentou, beleza. Pressão diminui, top. Aí eu coloquei aqui, ó. O volume não aumentou. Vamos supor que tinha 3 partículas aí dentro dentro desse gás, certo? E o volume aumentou. Então, essas partículas ficaram mais espaçadas. Então, a energia interna ela vai diminuir, ela não vai aumentar. Ela aumentaria, sabe como ela aumentaria? Se a pressão aumentasse. Se a pressão aumentasse, a energia interna também ia aumentar. Porque vê só, pensa só, isso aqui já é outra coisa, já é outro rolê, tá? Não tem a ver com a questão, mas não é a resposta. Eu só estou dando outro exemplo. Vê, se por acaso a pressão aumentasse aqui, o volume diminui, certo? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, o que é que vai acontecer? Vamos supor o mesmo exemplo. Bolinhas espaçadas, mas estão juntas aqui ainda, né? E se o volume vai diminuir, vai ficar menorzinho assim, ó. Porém, vai permanecer com 3 bolinhas. Vocês conseguem perceber que elas estão mais juntas. Então, a energia entre elas vai aumentar. Beleza? Porque elas vão estar se batendo. Pode repetir a primeira afirmação, por favor? A1. Beleza. Vê, a energia interna de um gás ideal depende unicamente da temperatura. É verdade. Vê só. A energia interna é a energia de movimento das partículas de um gás. Se eu tenho uma temperatura elevada, eu tenho uma grande movimentação das partículas. Se eu tenho uma grande movimentação das partículas, eu tenho uma energia interna alta. Então, a energia interna, ela depende exclusivamente e unicamente da temperatura. Pelo contrário, se eu tivesse uma temperatura menor, eu teria uma energia interna menor. Beleza? Massa. Agora, só para terminar aqui a ideia daqui da pressão. Da pressão. Se a pressão aumentar e o volume diminuir. Gente, a pressão aumenta e o volume diminui. Então, o volume vai diminuir. As moléculas vão estar mais juntas, então elas vão estar se batendo. Então, se elas vão estar se batendo mais rápido, mais próximas, a energia interna ela vai aumentar. Nesse caso, se a pressão aumentasse, a gente teria uma energia interna maior, uma energia interna aumentada. Mas nesse caso, como o gás ele efetua uma expansão, o volume aumenta e a pressão diminui. E se a pressão diminui, eu tenho uma energia interna menor. Beleza? Então o segundo aqui tá falso. Beleza? De boa todo mundo. Vamos embora para a próxima. Eita. Terceira afirmativa, né? Que próximo. Pessoal, durante uma expansão isotérmica, a pressão do gás aumenta. Vamos lá. Expansão.
Gente, se eu tenho uma expansão, vamos lá, vamos de novo. PVT. Vamos lembrar de gases. Sempre coloquem, quando falar assim de expansão, de compressão, coloca a fórmula para a gente entender o que está acontecendo. Porque, vê só, ele fala de expansão. Vê como fica fácil. Gente, se é expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Isso é um fato. São grandezas inversamente proporcionais. Não tem como eu ter uma pressão aumentada e um volume aumentado também. Então, vamos continuar. Durante uma expansão isotérmica, a pressão do gás aumenta. E aí, pessoal, tem como isso existir? Existe isso? Não tem como. Como o João Pedro disse, não tem como eu ter uma expansão e um aumento de pressão ao mesmo tempo. É impossível. Ou eu tenho uma expansão e uma diminuição da pressão, ou eu tenho um aumento da pressão e uma compressão do gás. Certo? Lembrando que compressão é quando o volume diminui e a pressão, consequentemente, aumenta. É um absurdo. Para a física é um absurdo. Pressão e volume aumentar. Então, é errada, né? Vamos pro 4. Vê só. Quando o gás, um gás ideal, passa por uma transformação isobárica, ó, isobárica. E aí, que transformação é essa, hein? Que transformação é essa? Quem lembra, quem lembra? Repense. Pressão. Boa. Estão me escutando? Tá saindo áudio, né? Pressão, né? Foi automático. Sim, sim. Então, é quando a gente tem uma mesma pressão. Pressão igual. Certo? Eu vou apagar aqui embaixo para não me atrapalhar. Se eu continuar escrevendo. Vambora. Transformação isobárica. Ele tá falando aqui, quando o gás passa por uma transformação isobárica. Oxi, bora. O trabalho efetuado é necessariamente nulo. Necessariamente nulo. Pessoal, vamos relembrar uma coisinha. Uma transformação isobárica, ela não vai ter trabalho necessariamente nulo. Por quê? A única transformação que a gente sabe que o trabalho é realmente nulo é numa isocórica ou isovolumétrica. Quem lembra por quê? Quem lembra por quê? A única transformação que a gente pode afirmar que o trabalho é nulo é a isocórica. Ponto. Por quê? Ou isométrica, isocórica, isovolumétrica, isométrica. Porque o trabalho é igual a zero. O trabalho é igual a zero. Então, ele é necessariamente nulo. Mas vamos lá. Vamos entender por que na isocórica o volume é sempre nulo. Eu posso provar para vocês num gráfico. Num gráfico de isocórica. Vê. Vou colocar um gráfico PV. Pressão, volume. Certo? Numa isocórica, a gente sabe que o volume ele permanece constante, né? O volume ele permanece constante. E se eu tenho um volume constante, anotem isso. Volume constante, constante. O trabalho é zero. Volume constante, trabalho é zero.
o gráfico seria, por exemplo, poderia ser isso aqui, ó. Porque a pressão iria aumentar, né? A pressão iria aumentar e o volume permaneceu o mesmo, certo? Exemplozinho de uma isocórica. Porém, pessoal, numa isobárica, a gente não tem um trabalho necessariamente nulo, certo? Eu nem sei, na verdade, se eu posso ter uma transformação isobárica com trabalho nulo. Mas eu quero que você saiba o seguinte, que numa isométrica, numa isocórica, o volume constante, o trabalho é zero. Numa isocórica, o volume é sempre constante, certo? Então, o trabalho é sempre zero. Não tem trabalho. Trabalho é zero. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Show. Eu até poderia escrever isso aqui na primeira lei. Como é a primeira lei? Delta U igual a calor menos trabalho. Só que o trabalho é nulo, né? O trabalho é nulo. Então quer dizer que o delta U, a energia, a variação de energia interna do sistema vai ser igual ao calor. Isso aqui é só uma obs, tá? Só uma observação. Vou até colocar aqui. Observação. Obs. Show? De boa até aí todo mundo. Conseguiram pegar. Estão entendendo? Então, 4 é errado. Errado, errado, errado. Show? Quinta. Durante uma expansão adiabática, o gás perde calor para o ambiente. E aí? Durante uma expansão adiabática, o gás perde calor para o ambiente. E aí, verdadeiro ou fake? Isso é uma fake. Fake news. Por quê? Gente, lembrando já de outra coisa. Adiabática. Gente, a característica fundamental da transformação adiabática é que numa transformação adiabática a gente não vai ter troca de calor com o ambiente. O calor é sempre igual a zero. O calor é sempre igual a zero. Então, independente de ser uma expansão ou uma compressão, o gás ele nunca vai trocar calor com o ambiente. Jamais. Beleza? O calor é igual a zero. Exemplos de uma adiabática no dia a dia. Desodorante. O desodorante é uma transformação adiabática, porque o gás de dentro ele não vai trocar calor com o ambiente, certo? Beleza? Calor é sempre igual a zero numa adiabática. O exemplo mais clássico que a gente tem de uma adiabática, cai muito no Enem isso. Muito exemplo assim é do desodorante. Toda vez que ele falar assim se for uma questão de termodinâmica, né? Claro. Se ele falar assim, não, o desodorante, quando apertamos, ocorre uma compressão, pode ser desse com a transformação adiabática. Fechou. O desodorante é o maior exemplo que a gente tem. Beleza? Mas claro, também temos outros. Mas aí eu deixo esse exemplo para vocês. Enfim, vamos lá. Durante a expansão adiabática, o gás perde calor para o ambiente. Falso, né? Ele nem troca, então como é que ele vai perder calor? Contudo, portanto, só temos uma alternativa certa, né? Que no caso seria a 1. Tem resp. Letra B. Todos de acordo? Dúvidas? Show. Para a próxima. Tudo certo, né?
Ó, essa questão já deu pra revisar uma parte massa, né? Do iniciozinho ali que Bill falou. Deu pra dar uma revisadinha top, hein? Vai pra próxima. Gente, ao utilizar um spray de tinta para pintar um móvel, uma pessoa percebe que a temperatura da tinta é menor do que quando estava no ambiente, porque houve uma expansão muito rápida do fluido lá contido. Essa expansão pode ser considerada uma. E aí? E aí? Letra A, transformação adiabática. E aí? Vocês concordam? Vão com João Pedro. Tem outra visão. E aí? Letra A mesmo. E aí, galera? Só se vive uma vez, bora errar. Bora querer, né? Gente, e realmente, letra A. Esqueci de uma observação para falar que numa expansão adiabática, pessoal, adiabática, além da transformação não trocar calor com o ambiente, o calor ser igual a zero, ela também é uma transformação muito rápida. É muito rápida, é praticamente instantânea. Por isso que ele até fala aqui no texto, ó, uma pessoa percebe que a temperatura da tinta é menor do que quando estava no recipiente, porque houve uma expansão muito rápida do fluido lá contido. Então o que aconteceu? A pessoa apertou, né, o spray, ó. Eu falei do exemplo do desodorante, ó, mas nesse caso que é uma questão sobre spray. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Quando a pessoa apertou no coisinha para sair o spray, né, a tinta, enfim, ele percebeu que a temperatura da tinta é menor do que quando estava do que estava no recipiente. Como assim? Quando ele apertou para sair, né, o gás do spray, ele percebeu que quando ele botava na mão, por exemplo, a temperatura estava muito gelada, estava muito baixa, né? Se vocês pegarem o desodorante de vocês aí em casa, um spray, se vocês pegarem e ativar ele e botar na mão, por exemplo, vocês vão ver que não está gelado. Vai estar mais gelado do que ele estava no recipiente, porque realmente ocorre uma expansão muito rápida do fluido contido lá. E não tem troca de calor com o ambiente. Beleza? Show? E como é que seria isso aqui na primeira lei? Primeira lei. Como é que seria essa aqui na primeira lei da termodinâmica? Vê, o ΔU é o calor menos o trabalho. Mas o calor é zero. Então, o ΔU ele vai ser o oposto do trabalho. O ΔU ele vai se opor ao trabalho, certo? Então, a variação de energia interna de uma expansão adiabática é o oposto do trabalho, menos o trabalho. Na diabática, as três grandezas variam. Vê, a gente tem uma fórmula, né, para a diabática, que é esse aqui, ó. A temperatura não vai importar muito pra gente, né? A temperatura não vai importar muito pra gente. Então a gente considera isso aqui, ó. PV elevado a gama. A gama, né? Eu só não lembro se é elevado a gama nos dois volumes. Tu lembra, João Pedro?
A formulazinha da diabática era elevado a gama, eu acho que o volume. Acho que eu tenho aqui na minha anotação de termodinâmica. Deixa eu dar uma filadinha. É, porque na prática, ali, se a gente não usa muito cálculo de adiabática, aí não importa muito, sabe? Mas deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho, viu? Acesso adiabática. Ó, isso. PV elevado a gama igual a P0 vezes V0 elevado a gama. Vê só. Deixa eu voltar aqui. PV elevado a gama igual a P0, né? Vezes V0 elevado a gama. Por que eu tenho esse elevado a gama? Por quê? Vejam só. Qual a diferença de uma diabática para uma isoterma? Veja só, vou colocar aqui no gráfico, ó. Vê. Tentar, vou dar meu máximo aqui. Vê. E ficou bichado. Deixa eu colocar uma melhorzinha assim, botar assim. Considerem que essas duas são duas transformações diferentes. Vou chamar, sei lá, AB, a transformação AB e a transformação CD. Qual dessas vocês diriam com a transformação adiabática? Adiabática. Eu sei que tá bem grotesco, tá horrível. Mas qual que vocês diriam com a transformação adiabática? Assim, de cara. Qual vocês diriam? AB. Perfeito. Perfeito. Por quê? Quanto mais inclinado for, tá vendo que a rampa tá bem fechadinha aqui, bem fechadinha, como se fosse uma pista bem radical assim de skate. E CD não é tanto assim. Então, isso aqui eu posso dizer grotescamente com a diabática. E que isso aqui é uma isoterma. Não tô dizendo que é, tá? Eu tô dizendo que visualmente aparenta ser, certo? Aparenta ser. Então, considerando que a B realmente seja uma diabática e CD seja uma isoterma, o que é que muda? Gente, numa isoterma, como é a fórmula? A fórmula para calcular uma isoterma de gases. Não seria essa aqui, ó? PV sobre T igual a P0 vezes V0 sobre T0? Aí a temperatura, como é uma isoterma, não ia cortar. Aí ia ficar P vezes V igual a P0 vezes V0. Isso? Essa aí não seria a fórmula para calcular uma isoterma. Pressões e volumes de uma isoterma. Certo? Não seria isso? Vou até colocar aqui. Isoterma. Lembrando que eu estou explicando isso só para tentar provar aqui para vocês a diferença de uma diabática e de uma isoterma. Certo? Essa fórmula aqui a gente não usa para calcular isotérmicas, né? Não é isso? Porque a gente cortaria as temperaturas, certo? Agora vê só. A forma da diabática, vocês conseguem perceber que é a mesma ideia, só que é elevado a gama. Por quê? É elevado a gama esse volume aí. Porque justamente, pessoal, numa diabática, a temperatura ela pode ser muito próxima de ser iguais. Porém, não são. Então, esse gama aqui, ó, que está elevado a gama, vai fazer com que a temperatura dos pontos sejam diferentes, mesmo que minimamente. Por exemplo, AB é uma diabática, certo? Se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tem temperaturas diferentes. Porém,
são temperaturas diferentes, mas que estão muito próximas. Mas por que elas são diferentes? Justamente por causa desse gama. Por isso que tem esse gama elevado. Porém, se eu pegar aqui CD, se eu pegar esse ponto aqui CD e esse ponto aqui, vão ter a mesma temperatura, porque eu falei com a isoterma, então temperatura é a mesma. Deu para entender? Foi só para provar mesmo para vocês. Vocês não precisam saber isso não. Beleza? Faz sentido isso? Faz sentido, né? Show. Vamos para a próxima. Bora. Gente, um gás ideal recebe energia na forma de calor de uma fonte e expande-se isotermicamente. É correto afirmar que o gás aumentou sua energia interna, sofreu o trabalho de sua vizinhança, realizou trabalho sobre sua vizinhança, reduziu sua energia interna, não realizou trabalho sobre sua vizinhança. Vamos lá, vamos com calma. Um gás ideal recebeu energia na forma de calor de uma fonte. Top. Recebeu energia. Beleza. E ele se expandiu isotermicamente. Se ele expandiu, pessoal, já vou lembrar de outro conceito importantíssimo. O trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho? Antes de a gente começar aqui a questão, vamos falar um pouquinho do trabalho. O trabalho, ele pode ser pode sofrer tanto uma expansão, deixar assim, tanto uma compressão. Certo? Se o trabalho realizar uma expansão, ele vai ser positivo. O trabalho é positivo. Se o trabalho realizar uma compressão, vai ser negativo. Qual a diferença de uma expansão para uma compressão? Um, um gás que ele vai se expandir é que ele vai realizar um trabalho sobre sua vizinhança. Já uma compressão, um meio externo, uma fonte externa, vai realizar trabalho sobre o gás. Então é como se uma fonte externa realizasse trabalho sobre o gás. Já a expansão é como se fosse o próprio gás ali se expandindo, certo? Então, expansão, eu penso assim, expansão é o que vem de dentro. Compressão é uma fonte externa. Pensa assim, expansão é o que está dentro. Se o gás realiza aquilo por si próprio, é positivo. Se ele faz uma compressão, é porque ele está recebendo trabalho de outra fonte. Beleza? Beleza? Vocês estão pegando? Tá. Vamos lá. Então, um gás ideal, ele vai receber energia na forma de calor de uma fonte e vai se expandir isotermicamente. É correto afirmar que o gás aumentou sua energia interna? Gente, ele vai expandir isotermicamente, ou seja, temperatura não muda. Aí a gente já vai entrar em outro conceito do início da aula. Gente, qual é, uma perguntinha. Qual é a outra grandeza que está intrínseca com a temperatura que a gente viu agora há pouco? Qual é a outra grandeza que a gente estuda que está intrínseca, que está juntinha ali da temperatura? Que são inseparáveis, eu diria. Quem lembra? A gente viu no comecinho da aula, hein? Também, também. Não deixa de ser. Mas tem uma que tá ali coladinha, coladinha.
Gente, o que está coladinho com a temperatura é a energia interna. Lembrem disso. Temperatura e energia interna estão totalmente ligadas. Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia interna. Então, pessoal, se a temperatura não vai mudar, eu consigo aumentar a energia interna desse treco aí, desse gás? Não consigo. Não consigo. Certo? Não tem como. Beleza? Letra B. Sofreu trabalho de sua vizinhança. E aí? Alguém consegue me dizer por que essa alternativa está errada? Por causa de uma besteira. Uma besteira. Uma besteira. Uma besteira. E quem não se ligou, quem ainda não conseguiu pegar essa diferença de trabalho, vai pegar agora. E aí? Por que a letra B ela tá errada? Porque ele expandiu. Pessoal, a letra B dá a entender que a vizinhança que realizou trabalho sobre o gás. Ele falou aqui, sofreu trabalho de sua vizinhança. Então é como se uma fonte externa, como eu já tinha falado para vocês, realizasse trabalho sobre o gás. Porém, não é isso, porque ele fala que esse gás ele vai se expandir. Então, se ele expande, ele vai realizar trabalho sobre a sua vizinhança e não sofrer trabalho da sua vizinhança. Dá para entender? É uma palavra que muda o sobre e de, mas que é muito importante. Sobre sua vizinhança. Ele vai realizar trabalho circundante à sua vizinhança, certo? Ele próprio vai realizar esse trabalho, certo? Por isso é a letra C e a B tá errado por causa de uma besteira mesmo. Letra D, reduziu sua energia interna. Não tem como ele reduzir sua energia interna porque a temperatura não muda. E letra E, não realizou trabalho sobre sua vizinhança e ele realizou, né? A gente viu que ele realizou. Vamos de novo. Vamos lá. Por que a letra C? Porque ele realiza um trabalho sobre sua vizinhança. Porque ele vai se expandir. Se ele se expande, o trabalho é positivo. Ou seja, o trabalho parte do próprio gás. O gás que ele vai se expandir sobre a sua vizinhança. Beleza? Ele vai se expandir sobre sua vizinhança. É isso. Beleza? Cuidado para não confundir isso. Sobre e de. Show? Todos tranquilos? Beleza. Vamos para a próxima. Pronto. Aqui começa a brincadeira. Um gás ideal monoatômico é submetido a 4 processos termodinâmicos, percorrendo o processo cíclico ABCDA, ilustrados no gráfico PV abaixo. Considere as seguintes afirmações. Durante o processo ABCDA, a variação de energia interna é nula. E aí, é nula ou não? E aí? É nula? Boa, Luísa. Por que é nula? Lembrem, a gente não falou disso ainda aqui, mas todo ciclo termodinâmico, vou colocar só termo, a energia, ou delta U não, né? A energia interna, vou escrever mesmo, interna é nula, certo? Porque a energia interna, pessoal,
é justamente variação, né? Ah, então eu poderia colocar ΔU mesmo. Todo ciclo termodinâmico, o ΔU é nulo. Por quê? Porque todo ciclo termodinâmico ΔU é nulo. Gente, o que é o ΔU? Variação é sempre a energia final, né? Seria a energia final menos a energia inicial. Só que quem é a energia final? Ele falou que o ciclo é ABCDA. Então, o ΔU seria a energia final, que seria, sei lá, A, menos a inicial, que é A também. Então, isso aqui, ó, dá zero, certo? Por isso que o ΔU, ele é zero. Beleza? De novo, vocês não precisam saber o porquê. Claro que é interessante a gente sempre saber o porquê que tal coisa é nula, o porquê de tal fórmula, o porquê de tal gráfico. É sempre importante a gente saber isso, mas para prova a gente não precisa provar isso, né? Então não tem para quê. Se você só souber que a variação de energia interna de todo o ciclo termodinâmico é nulo, acabou-se. Você já consegue dizer que essa afirmativa está correta. Vamos continuar. O gás recebe a mesma quantidade de calor na etapa CD e na etapa AB. O gás recebe a mesma quantidade de calor na etapa CD e na etapa AB. Ó, essa daí, quando eu vi essa questão aqui, o 2, eu dei aquela puladinha. Fui ver logo a 3 e a 4. Bora ver o que a gente já consegue eliminar, sabendo que a 1 tá correta. A gente já consegue eliminar a letra D, né? Só a letra D, infelizmente. Mas vamos ver o resto. O valor do trabalho realizado pelo gás na etapa BC é maior que o trabalho na etapa DA. O valor do trabalho realizado pelo gás na etapa BC é maior que o trabalho na etapa DA. E aí? Será que é verdade? E aí? Será, véi? Será que o trabalho na etapa BC é maior que o trabalho na DA? Não sei. Tô na dúvida. Vou para o quarto. Na etapa BC, o gás tem sua temperatura BC, BC. O gás tem sua temperatura considerada constante, né? Mantida constante. BC realmente parece uma isoterma, né? Se isso aqui for realmente uma isoterma, as temperaturas são iguais. Se isso aqui realmente for uma isoterma, as temperaturas de qualquer ponto da transformação BC são iguais. Então, vamos considerar que o quarto também esteja certo? E bora ver as alternativas. Apenas a D, né? E então eu acho que não é uma isoterma. Eu acho que isso aqui é uma transformação adiabática. Porque não tem alternativa aqui, ó. Não tem alternativa que tenha o 4. Então, ela nos enganou. Isso aqui não é uma isoterma. Isso sim é uma transformação adiabática. Certo? Isso é uma transformação adiabática. E se isso é uma transformação adiabática, o calor
é igual a zero, isso aqui vai ajudar na gente uma coisinha. Porque o 2 fala, o gás recebe a mesma quantidade de calor na etapa CD e na etapa AB. E não vai ajudar não, né? Porque essa etapa aqui é BC. E nem vai ajudar a gente. Vê que tristeza. Mas sabendo que o quarto tá errado, vamos analisar a 2 e a 3 agora. O gás recebe a mesma quantidade de calor na etapa CD e na etapa B. Será que ele recebe a mesma quantidade de calor aí? Vê só, vamos lembrar uma coisinha na termodinâmica. O ΔU é igual ao trabalho, ou melhor, é igual ao calor menos o trabalho, certo? Calor menos o trabalho. A transformação CD. Bora analisar apenas a transformação CD. O que é que está acontecendo? Eu não tenho trabalho, certo? Porque vocês conseguem perceber que que é uma transformação isovolumétrica, né? Eu preciso que vocês já consigam entender, apenas vendo no gráfico, isso aqui é uma transformação isométrica. Todo mundo consegue perceber que a etapa CD é uma transformação isovolumétrica, porque não muda o volume. A visão engana. É triste. Beleza. Ou seja, se é uma isovolumétrica, não há trabalho. Então, ΔU é igual ao trabalho na etapa CD. Bora ver a etapa BA? A etapa BA é o mesmo intuito, né? A gente vai ter também uma isovolumétrica. Ou seja, o ΔU vai ser o calor menos o trabalho. Mas o trabalho é zero. Então, ΔU vai ser igual ao calor também. O que a gente pode tirar com isso? O gás recebe a mesma quantidade de calor na etapa CD e na etapa AB. Vê, quando eu vi essa questão aqui pela primeira vez, eu até fiquei na dúvida se eu realmente deveria colocar ou não. Porque eu acho uma questão meio ambígua assim, porque eu não sei se eu posso realmente afirmar que são se são mesmas quantidades de calor, né? Mas eu sei que a variação de energia vai ser igual ao calor na etapa BA e na etapa CD o ΔU também vai ser igual apenas ao calor, porque são transformações isovolumétricas, né? Então, eu achei isso aí meio ambíguo, mas eu achei interessante eu colocar, porque para a gente entender que, pelo menos ali na etapa BC que a gente viu, parece uma isoterma, que nem João Pedro falou, parece uma isoterma, mas não é. A gente precisa analisar, principalmente as alternativas, para a gente ver se realmente faz sentido ou não. Parece muito, olhando pelo gráfico, que é uma isoterma, mas não é. Então, bora analisar o 3. Bora ver se a gente consegue tirar alguma conclusão. O valor do trabalho realizado pelo gás na etapa BC é maior que o trabalho na etapa DA. O valor do trabalho realizado pelo gás na etapa BC, então essa etapa aqui, ó, essa etapa aqui é maior que o trabalho na etapa DA. Vejam só, falando em trabalho, a gente não poderia calcular aí a área, né? Porque a gente poderia calcular o trabalho pela área, mas vocês conseguem ver que é uma figura que não tem como a gente transformar em uma figura plana de fato, né? Então, uma figura conhecida na verdade, né? Então, não teria como entrar, calcular o trabalho por área, né? Então, ele quer saber qual é maior, se BC realmente é maior que DA. O que é que vocês acham? Essa questão aqui eu realmente trouxe para a gente ficar naquela dúvida e tirar conclusões realmente juntos. Porque eu pessoalmente não consegui tirar nenhuma conclusão disso. Eu acho que eu não posso afirmar
nada aí. O que é que vocês acham disso aí? Alguém tem alguma ideia? Porque, vê só, tanto na etapa BC quanto na etapa AD, eu vou ter realização de trabalho, porque o volume vai variar. Porém, como é que eu posso afirmar que a etapa BC ou AD vai realizar maior ou menor trabalho? Complexa, complexa demais. Enfim, eu sei que na etapa AD é uma isobárica, certo? É uma isobárica. Na isobárica, a gente poderia calcular a, o trabalho, a gente poderia calcular o trabalho por pressão vezes ΔV, né? Pressão vezes ΔV. Porém, aí a gente nem informações da pressão a gente tem. Então, realmente é uma questão que eu achei bem viajada. Eu achei de extrema importância colocar aqui. De extrema importância. Pra gente ficar com essa reflexão. Seria por conta da distância que as duas possuem sobre o eixo X? Vê só. A distância que elas percorrem, entre aspas, é a mesma, né? Porque elas vão de um canto até outro. De fato. Porém, eu não sei se eu posso afirmar que os trabalhos são iguais por causa disso. Porque se você ver na etapa BC, ele forma uma curva. Isso aí é uma transformação adiabática, né? Eu não sei, dos meus conhecimentos, se eu posso falar que o trabalho é o mesmo da etapa BC a AD. De, de verdade. Bem complexa essa, porque uma transformação é adiabática e a outra é isobárica. Aí não tem nenhuma relação aqui que pelo menos venha na minha cabeça que eu possa usar aí pra resolver. Como o trabalho depende da pressão e do volume, BC seria maior. O trabalho depende realmente do volume. Sim, o volume seria o mesmo. Uhum. Mas a pressão de BC é maior. Então, velho, o trabalho está diretamente ligado ao volume. Perfeitamente. Eu também pensei nisso. Porém, será que se eu tiver uma maior pressão, eu vou ter um maior trabalho mesmo? E te mandei uma foto de uma conclusão que eu fiz. Cadê? Vamos dar uma olhada. Mas só o Gabi vai dizer, de fato. Ô Luísa, mas quando tu colocou que o delta U era igual a zero aí, tu não poderia colocar que o delta U é zero porque é uma transformação adiabática, né? E o delta U não é zero. Entendeu? É um ciclo. Então, de fato, mas a gente está analisando etapa por etapa.
Então, eu não posso falar que o ΔU da etapa BC especificamente é zero. Porque eu estou analisando etapa por etapa. Eu não estou realizando o ciclo por completo. Eu entendo o teu ponto. Eu entendo completamente o teu ponto. Porque realmente a variação da energia interna é nula. Se for em relação ao ciclo. Mas se a gente for analisar etapa por etapa, o ΔU da etapa BC não é zero. Entendeu? É. Fazer o seguinte. Vamos deixar essa em stand-by. É uma questão realmente complexa, assim, que eu achei ela. Não sei, de fato, se ela realmente tá mal formulada, se tá faltando informação, se tem algum conceito aí que a gente não tá lembrando, ou enfim, vamos passar, vamos deixar essa mais de boinha. Vamos tentar ir para as próximas. Eu tenho o Gabi dessa. Mas bora ver no finalzinho. No finalzinho a gente volta pra essa. Problema seu. Vamos embora. Um gás ideal monoatômico é submetido a três processos termodinâmicos, passando pelos pontos A, B, C e D, ilustrados no gráfico PV abaixo. Tendo em vista as informações apresentadas no diagrama e na descrição, considere as afirmativas. Os pontos A e B estão à mesma temperatura. E aí, pessoal? A e B estão à mesma temperatura? E aí, estão à mesma temperatura ou não? Aparentemente sim, né? Mas aqui, diferente da outra questão, eu posso afirmar que é uma isoterma. Quer ver que massa? Porque aqui ele deu pontos, ó. Aqui é perfeito. Aqui é uma questão que não tem ambiguidade. Porque, vê, ele deu aqui o ponto A. Vamos usar PVT Povotó. Vê que massa, vê que massa. Eu vou pegar o ponto A e o ponto B, que são o que eu quero saber, né? Oxente, vai. Aqui. Ponto A e o ponto B. O ponto A, pessoal, tem pressão de 2P0 e volume de V0. Então, eu vou usar PVT Povotó. PV sobre T é igual a P0. E vou colocar PA, né? Pressão de A vezes o volume de A sobre a temperatura de A é igual a pressão de B vezes o volume de B sobre a temperatura de B. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é um gráfico PV. Com isso eu consigo achar as temperaturas entre eles. Vê só. Quem é a pressão de A? 2P0. Quem é o volume de A? V0. Quem é a temperatura de A? Não sei. Não sei. Não está no gráfico. Quem é a pressão de B? Ó. P0. Quem é o volume de B? 2V0. Vai. E a temperatura de B? Faço a menor ideia. Meio pelos extremos, ó. Ó. Vai ficar TB vezes isso aqui tudinho, ó. 2P0 vezes V0. Eu vou colocar assim mesmo. 2P0 vezes V0 igual a TA vezes P0 vezes 2V0. Agora vê que top. Ó, P0 de um lado, P0 do outro.
V0 de um lado, V0 do outro. 2 de um lado, 2 do outro. TB é igual a TA. Isso aqui foi top. Isso aqui foi top. O que é que eu fiz? Fiz pivot pivotó entre as pressões e os volumes dos dois pontos AB para verificar se realmente a temperatura entre os dois vai ser a mesma. E realmente é a mesma. Se é a mesma, isso aqui com certeza é uma isoterma. Isso é uma isoterma. Show? Processo BC. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ficar melhor a visualização. BC é isobárico. E aí? BC é isobárico ou não? BC é isobárico ou não? É isobárico, porque manteve a mesma pressão. Do ponto B até o C, a pressão foi a mesma. Foi constante. Certo? Top, né? Então, 1 tá certo, 2 tá certo. 3. CD é isocórico. E aí? O processo CD é isocórico ou não? Verdade também, porque o volume, ó, permaneceu o mesmo. Se o volume permaneceu o mesmo, é isocórico com certeza. Verdade. 4. O trabalho realizado pelo gás no processo CD é nulo. E aí? É verdade ou não é verdade? Vou dar aquela apagada para ficar melhor. Vocês verem. Na etapa CD, o trabalho é nulo ou não? Verdade. Verdade. Por que é verdade? Porque, gente, ó, a etapa CD é isocórica. E eu falei para vocês que quando é isocórica, o trabalho é sempre nulo. Por que o trabalho é nulo? Porque não há mudança de volume. Beleza? Então o trabalho é nulo, porque não há mudança no volume. É nulo. Beleza? Então, 4 também tá certo. As 4 estão certas, não é A, não é B. Ih, tem alternativa, né? Ixi, tem. 1, 2, 3, 4. Letra E. Beleza? Top. Vamos para a próxima. Vamos embora. O gráfico a seguir refere-se a um gás ideal, confinado em um recipiente com êmbolo móvel, que percorre o processo ABCDA em um diagrama de pressão por volume. Considere as afirmações sobre o gráfico. O trabalho realizado pelo gás é positivo. E aí, o trabalho realizado pelo gás, ele é positivo ou não? E aí? De cara assim, vocês conseguiriam me afirmar se realmente ele é positivo ou não? Por que ele não é positivo? Boa. É uma bomba. Olha o sentido. O sentido tá anti-horário. Se o sentido é anti-horário, é uma bomba. Olha os conceitos de segunda lei já aparecendo aqui. Então, o trabalho, ele é negativo, certo? O trabalho, ele não é positivo, ele é negativo.
porque isso aí é uma bomba. O sentido é anti-horário. Se fosse o inverso, se fosse horário, seria positivo, porque na verdade seria um motor, né? E motor a gente sabe que o trabalho ele é positivo, né? Porque parte do próprio gás. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Show? Mas muito bem. Boa, Luísa. Amassou. Segundo, a variação de energia interna é nula após o ciclo completo. E aí? É nula? É nula. Perfeito. Um ciclo, o ΔU é sempre nulo se for em relação a ciclos. Beleza? Então, perfeito. Durante as etapas A, B e CD, o trabalho realizado pelo gás não é nulo. E aí? AB, ó, AB e CD. Ele fala que o trabalho não é nulo. Verídico. Cuidado. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. É fake, porque ele fala que o trabalho realizado pelo gás não é nulo. Mas na verdade é nulo, porque AB é isocórico e CD também é isocórico. Ou seja, o trabalho é nulo. Então ele está falando aqui que não é nulo, mas na verdade o trabalho ele é zero. Então, errado. Cuidado com a pegadinha, viu? Beleza? Quarto, durante as etapas BC e DA, a parte da energia é utilizada para variar a energia interna e parte é utilizada pelo trabalho. E aí? Faz sentido ou não? BC e DA. Verdade ou fake? E aí? Verdadeiro ou falso? Olha as alternativas. E aí? Vão de falso? Isso aí. Boa. Vê só. Ó, BC e DA são isobáricas. BC e DA são isobáricas. Então, pessoal, isobárica não tem restrições. Como assim? Lembra? ΔU, lembra da primeira lei. O ΔU, ele é igual ao calor menos o trabalho. Então, na isobárica, a gente não tem o trabalho zero, a gente não tem um calor igual a zero, a gente também não tem o ΔU igual a zero. Então, realmente, parte da energia é utilizada para variar a energia interna, o calor, e parte utilizada pelo trabalho. Realmente, essa energia vai ser dissipada tanto em calor, né, em energia térmica, e em trabalho, beleza? Então, também está corretinho, beleza? 2 e 4. Por ser uma isobárica, tá? Uma isobárica não tem restrição, porque o ΔU ele é diferente de zero, o calor é diferente de zero e o trabalho é diferente de zero. Então, essa energia vai variar a energia interna e parte dessa energia vai ser utilizada em trabalho, certo? Beleza? De boa mesmo com essa questão.
todos. E aí, de boa mesmo. Beleza, vamos embora então. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, gente, aqui a gente já está falando da segunda lei da termodinâmica, onde a gente tem que o calor quente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai ser igual ao trabalho mais o calor frio. E o que é que ele está me dizendo aqui? É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito será retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, pessoal, é impossível eu pegar um calor, retirar calor de uma fonte e converter esse calor que eu peguei 100% em trabalho. Ele sempre vai ser dissipado em algum meio, que nesse caso a gente considera o calor frio. É a fonte de dissipação, certo? Então, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Gente, não existe máquina térmica que rendimento seja 100%. Rendimento, tá? Nenhuma, nem a de Carnot, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Impossível, tá? B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, né? Vê só, aproveitando que a letra B falou disso, vamos imaginar aqui uma máquina, tá? Imagina que isso aqui é uma máquina. Gente, como é que funciona motor? Um motor. Vamos colocar aqui um motor. Um motor, eu vou precisar de uma fonte quente, né? A fonte quente vai disponibilizar energia, normalmente energia térmica. Essa fonte quente, ela vai propiciar o trabalho e parte desse calor quente vai ser convertido e dissipado em calor frio. Esse calor frio é todo aquele calor que não é trabalho, que não é convertido em trabalho, certo? Então o motor, pessoal, ele vai absorver calor quente, vai pegar esse calor quente, vai converter em trabalho e o que não for convertido em trabalho, que será dissipado, vai ser chamado de calor frio. Isso aí é princípio básico, certo? Beleza? De boa, né? Show. Então, necessita apenas de uma fonte quente? Não, né? Depende também do trabalho e do calor frio. C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Eu fiquei meio na. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Mas aí eu pulei e vi que a letra D ela se encaixa mais perfeitamente, porque ele fala: qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. É justamente o que a gente acabou de falar. Uma máquina térmica vai retirar calor de uma fonte quente, ó. Esse calor quente ele vai entrar dentro dessa máquina. Parte desse calor vai ser convertido em trabalho e menor parte vai ser convertida em calor frio, que é exatamente é, essa rejeição aqui, beleza?
Beleza? Eu acho essa questão mal formulada. Por que, ZB? Por causa da letra C? Qualquer máquina térmica seria um motor, né? Verdade. Isso. Verdade, eu lembrei também. Aproveitando que ZB falou isso, é porque assim, a gente possui máquinas térmicas, né? A gente possui máquinas térmicas e essas máquinas térmicas são separadas em motor, que a gente acabou de falar, e em bomba, que é o que eu iria falar agora. Como é que funciona uma bomba? Uma bomba, ela é o inverso do motor. Como assim? Para o motor, a gente precisa do calor quente, que vai ser convertido em trabalho e em calor frio. Já a bomba, a gente precisa de trabalho, a gente precisa que alguma fonte externa trabalhe, certo? Para eu converter parte desse trabalho em calor quente, calor frio e em calor quente. E esses calores vão ser liberados. E por que essa letra D ela é mal formulada, como o ZB disse? Porque ele fala que qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Porém, isso aí está generalizado, justamente como nosso grande amigo ZB falou. Porque não é qualquer tipo de máquina térmica que vai retirar calor de uma fonte. Porque bomba mesmo não vai retirar calor de uma fonte. Bomba vai retirar um trabalho, vai absorver um trabalho para converter esse trabalho em calor quente e em calor frio. Por exemplo, o ar-condicionado que a gente tem. O ar-condicionado que a gente tem nas salas. Vocês sabem que fora das salas tem um motor, tem um trabalho sendo propiciado ali, né? Que é aquela, nem sei como é que se chama aquele tipo de máquina que tem fora do ar-condicionado. Mas aquela máquina ali que está fora do ar-condicionado, que a gente não consegue ver dentro da sala, ele está propiciando um trabalho que vai ser convertido em calor quente e em calor frio. E justamente esse é o calor que a gente consegue sentir, né? Na sala. O certo seria qualquer motor, sim, realmente. Tá bem mal formulada, na verdade. Não é qualquer tipo de máquina térmica que vai retirar calor de uma fonte quente. Justamente. Muito bom. Boa, ZB. Mas é isso mesmo. Deu pra entender a diferença de motor e de bomba? Deu pra entender? Beleza. Vamos pra próxima. Vamos começar os cálculos de máquina térmica. Vê. Uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius, tá? Então, uma máquina térmica aí que vai trabalhar entre as temperaturas de 27 e 327 graus Celsius possui 80% do rendimento ideal para uma máquina térmica. Se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente, qual é o trabalho realizado por ela? A primeira coisa que eu pergunto a vocês, gente, isso aí é um motor ou uma bomba? Isso é um motor ou uma bomba? Isso é um motor. Ponto. Por que isso é um motor? Porque ele fala que essa máquina aqui, ó, ela vai receber 1000 joules da fonte quente. Se ela recebe 1000 joules da fonte quente, é porque essa fonte quente vai ser convertida em trabalho em calor frio, como a gente já viu, né? Calor quente, melhor, colocar assim, ó. O calor quente, ele vai ser dissipado em calor frio mais o trabalho, tá? E a gente vai possuir algumas fórmulas. Gente, para a gente calcular rendimento de motor, a gente pode calcular assim: 1, que no caso seria 100%, menos
a temperatura fria, temperatura não, né? Calor frio sobre o calor quente. Essa é a primeira fórmula. Porém, a gente também pode achar assim, ó. 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Esse aqui é o de Carnot, tá? Para máquinas ideais. Até colocar aqui. Máquinas ideais. A que possuem o maior rendimento possível. E também, pessoal, a gente pode tirar outra relação, que é o seguinte: calor frio sobre o calor quente é igual a temperatura fria sobre a temperatura quente. Isso aqui vai ajudar demais essa relação aqui, tá? Lembrem sempre, os calores frios e quentes podem ser relacionados dessa forma, tá? Com isso a gente já consegue resolver essa questão. Com essas 4 formas aí, a gente já consegue tranquilamente resolver essa questão. Porque essas são as formas que a gente pode usar para motor, tá? Então, se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente, eu já sei isso. Tem que usar a relação de Carnot ainda. Essa aqui é a relação de Carnot, tá? Essa aqui. E essa aqui também, que envolve temperatura. Tudo que envolve temperatura foi Carnot que se enfiou lá no meio. Sei nem porque esse doido foi fazer isso, mas a gente compreende. Se essa máquina vai receber 1000 joules da fonte quente, a gente já sabe que o calor quente é de 1000 joules. Beleza, já achei o calor quente. Ah, pessoal, faltou eu falar uma formulazinha aqui, muito importante, inclusive. O rendimento ele pode ser calculado até de outra forma. É até mais fácil. O rendimento pode ser o trabalho sobre o calor quente, tá? Pode ser o trabalho sobre o calor quente. Outra forma de calcular rendimento, tá? Vamos ver a pergunta? Se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente, qual o trabalho realizado por ela? Ele falou que o rendimento era também de 80%, ou 0,8. Qual fórmula? Sabendo disso, de tantas informações, qual, qual fórmula vocês usariam? O que vocês usariam aí? Sabendo do calor quente e sabendo do rendimento. Usaria a relação. Beleza. Vamos usar a relação. Vamos usar a relação. Por quê? Porque eu não vou usar direto essa fórmula aqui, ó. Porque se vocês perceberem, eu tenho um rendimento e eu tenho um calor quente. Então, para eu achar o trabalho, daria para eu achar de boa. Mas cuidado, ele fala que esse rendimento aqui, ó, 80% do rendimento ideal para uma máquina térmica. Ou seja, ele está considerando isso aí, que isso aí fosse um rendimento de Carnot, tá? Esse aqui é rendimento de Carnot, cuidado. E nessa fórmula aqui a gente considera que fosse uma máquina normal, tá? Uma máquina normal. Então, cuidado, cuidado. A gente não pode usar direto. Bora usar a relação de Carnot para a gente achar esses calores aí. Vê só. Ele falou que o calor frio... Ele não falou calor frio, né? Então, bora usar a relação. Calor frio, eu ainda não sei. Calor quente é 1000. Temperatura fria. Vai ser esse 27 graus, né? 27 graus a temperatura fria. É isso? Né? Né, ZB? 27 graus a temperatura fria. Isso. Converte. Para eu converter 27 graus para Kelvin, eu somo 273, né? Vai dar 300. 300 Kelvin. E aqui vai dar quanto? 273 vai dar 500 Kelvin, né? Eu já vou colocar aqui. Calor frio, 300
calor quente 500. Vou cortar tudo aqui, 2. Então vai ficar 5 calor frio é igual a 3.000, né? Então calor frio vai ser de quanto? 3.000 por 5. 3.000 por 5 vai dar 600. Balão. Balão, sabe por quê? A gente achou o calor frio. A gente sabe que o calor quente é igual ao calor frio mais o trabalho. Quem é o calor quente? 1.000. Quem é o calor frio? 600. Opa! Alô? Isso, 600. Dá 600, né? Ó, pra aí. De novo. Dá 600 aqui, né? 327 com 273 do 600. 600. Boa, boa, boa. Não sei o que eu tenho com essas somas, velho. Não, não, eu errei mesmo. Foi de propósito, não. 600 Kelvin. Eu não sei o que é que eu tenho com esses números, não, velho. De verdade. Então, ajeitando aqui, pessoal, vai ficar 300 mesmo, né? Sobre 600 agora. 300 sobre 600. Vou cortar esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Vou simplificar o 3 com 6. Vai ficar 1,5, tá? Então vai ficar aqui o calor frio sobre 1.000 vai ser igual a 1 sobre 2. Então, meu pelos extremos. 2 calor frio é igual a 1.000. Então, calor frio é igual a 500, né? 500 joule. Pronto. Aqui vai dar certo. Por quê? A gente pode pegar o calor quente, né? O calor quente que vai ser igual o calor quente que vai ser igual ao calor frio mais o trabalho. E quem é o calor quente? 1.000, né? Quem é o calor frio? 500. Então, quanto é que precisa ser o trabalho para dar 1.000 aqui? O trabalho precisaria ser de 500 joule. Não é isso? É isso ou não? Ou tem algum outro empecilho impossibilitando nossa jornada aqui? É isso, né? Vamos analisar. O rendimento foi de 80%. Carnot. Achamos a temperatura. Achamos o calor frio. Tá bom. É isso, né? Beleza. Vamos pra próxima. 500 já, né? Vamos pra próxima. Determine o trabalho realizado por uma máquina de Carnot. Então ele já deixa bem claro que é uma máquina de Carnot que recebe 2.000 joules de calor de uma fonte quente e trabalha sob as temperaturas de 400 Kelvin e 700 Kelvin. Então ele quer saber o trabalho. Ele quer saber o trabalho. Vê, ele disse que o calor quente já é 2.000. Com isso aqui, pessoal, eu já tenho o quê? O meu calor quente. Mas aí que tá a pergunta que eu faço a vocês. Isso aí é um motor ou uma bomba? E aí é um motor ou uma bomba? É um motor também, né? Que ele vai receber calor quente. Então, balão. Pessoal, ele trabalha nas temperaturas de 400 Kelvin e 700 Kelvin. Eu vou fazer o seguinte. Ele quer saber o trabalho. Ele quer saber o trabalho. Né? Então, eu vou fazer a relação fundamental. O calor frio sobre o calor quente é igual a temperatura fria sobre a temperatura quente. Quem é o calor frio? Ele já deu aqui, 400 Kelvin.
Ou melhor, calor frio ele ainda não deu, né? Eu ainda quero descobrir. Mas quem é o calor quente? 2000. Quem é a temperatura fria? 400 Kelvin. Quem é a temperatura quente? 700. Vou cortar 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar 7 kF, QF. 7 QF, calor frio, igual a 2000 por 4, 8000. Né? Vai ficar 7 kF. Isso aí vai dar número certinho ou não? Oxente, tem um número aproximado, hein? Que estranho. 4/7. Calor, temperatura fria, temperatura quente, 7, 8. Recebeu de Carnot. E vai dar um número decimal aqui, essa brincadeira, hein? Não gostei não. Não gostei não. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular o rendimento. Vai ter que aproximar. Não. Vamos ver se de outra forma ficaria melhor. Vamos deixar stand-by aqui. Vamos deixar stand-by. De brincadeira aí. Fazer de outra forma. Gente, a gente sabe que o rendimento de Carnot, como eu disse para vocês, também pode ser 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Então, N vai ser 1 menos temperatura fria, que vai ser 400, sobre 700. Então, N igual a 1 menos 4/7, né? Cortar. Então, qual vai ser o rendimento aí? 4/7 vai dar... Eita, mas vai dar um número aproximado mesmo, hein? Porque aqui 1 menos 4/7... pessoal, vai dar um número aproximado, não tem pra onde correr, não. Então, eu vou continuar com essa ideia que a gente chegou aqui do calor frio. Beleza? Vai ficar 8.000 dividido para 7, né? 8.000 dividido para 7 vai dar aproximadamente aí 1.142 joules de calor frio. Beleza, achei o calor frio, consegui achar o trabalho. Porque vai ficar o quê? Eu sei que o calor quente é igual ao calor frio mais o trabalho. Quem é o calor quente? 2.000. Quem é o calor frio? 1.142. Então, quem vai ser o trabalho? 2.000 menos 1.142, que vai dar aí aproximadamente, né, 860 joules, que seria a minha letra D, né? Beleza? Show! Vamos para a próxima. Deixa eu ver quantas a gente tem ainda. A gente tem 2, 3. Tem mais 3 questõezinhas aí pra gente dar uma brincada. Vamos lá, uma questãozinha de gráfico. Não pode faltar também as questãozinhas de gráfico. Considere N mols de um gás ideal que realiza um ciclo em uma máquina térmica, como indicado na figura abaixo. Sabendo que a quantidade de energia recebida pela fonte quente é 500 joules por ciclo, o rendimento dessa máquina vale... Gente, vê que top. E a gente já sabe o calor quente. É 500 joules. Top. Isso aí é uma máquina ou é... Isso aí é um motor, é ou uma bomba? Isso é um motor ou uma bomba? E aí? É um motor. Boa. Dá pra ver porque ele vai receber calor e porque também tá no sentido horário, né? Tá no sentido assim, horário. Certo? Então, ó, eu pensei de uma forma para resolver essa questão mais fácil. A gente não sabe que o rendimento, ele quer saber o rendimento, né? O rendimento não pode ser o trabalho sobre o calor quente, não é isso?
Agora, vê, o trabalho a gente consegue achar aqui, né? Vê, daqui pra cá variou 5. Daqui pra cá variou quanto? 50. E quanto é que vai ser esse trabalho? A multiplicação, né? Porque o trabalho é área. Trabalho é área. Se o gráfico for PV, tá? Então, 50 vezes 5, 250 joules. Então, já substituindo aqui, ó, rendimento é igual ao trabalho sobre o calor quente, 500. Cortei, 25 por 50 vai dar meio. E meio é a mesma coisa que 50%. Facinho essa, né? E rápida também. E rápida. Show demais, show demais, show demais. Vamos para a próxima. Questãozinha teórica de segunda lei. Vambora. Considere as seguintes afirmações. Uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot apresenta rendimento real máximo de 100%. Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Fake. Fake. O ciclo de Carnot ele não chega nem a 100%, tá? Nem o ciclo é, mais proveitoso possível, com rendimento no limite que uma máquina poderia ter, não chega a 100%. Então, falso. 2. O ciclo de Carnot é constituído de 4 transformações, sendo 2 expansões isotérmicas e 2 compressões adiabáticas. E aí, é verdade ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? É falso. F. Por que é falso? Porque na verdade, pessoal, é uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática, uma expansão isotérmica e uma expansão adiabática. Vejam só. Eu até coloquei aqui do lado. De A para B. De A para B. É uma expansão. Mas é uma expansão o quê? Quem sabe? Expansão porque o volume aumenta. Mas é uma expansão o quê? E aí? Isotérmica. É uma expansão isotérmica. Agora vê, vocês conseguem até perceber porque BC, ó, é uma curva bem brusca mesmo. Então, quanto mais brusca for a curva, tem um risco maior de ser uma adiabática, beleza? De BC, ó, de BC é uma expansão também, né? Porque a gente consegue ver que o volume está aumentando, mas é uma expansão adiabática, certo? Agora de CD, aí consegue perceber que o volume está diminuindo e a pressão está aumentando. Então isso aí é uma compressão. Mas uma compressão o quê? É uma compressão adiabática, porque se vocês perceberem, tá bem
não tá muito inclinado, né? Tá bem brusco essa descida, essa subida, né? Na verdade. Então a compressão adiabática. E, por fim, DA. DA, isso aí é uma... Ih, perdão, pessoal. Eu coloquei que é uma compressão adiabática, né? Isso aí é uma isoterma. É uma isotérmica, né? O CD, ó, processo CD é isotérmica. Eu confundi. Perdão. É uma isotérmica. Não é isso? CD. É isotérmica, que a de cima e a de baixo são isotérmicas e a dos lados paralelos, assim, entre aspas, né, são adiabáticas. Então, o processo DA, que é uma compressão adiabática, e vai bater certinho. Compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot é composto por uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Beleza? Isso aí é o ciclo perfeito. Perfeito entre aspas, né? Quase perfeito porque não chega a 100%. Enfim, tá errado, né? Porque não são duas expansões isotérmicas. É uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Beleza? Então, terceiro, para uma máquina operando no ciclo de Carnot, podemos observar um ganho de calor na expansão isotérmica reversível, ao passo que na compressão isotérmica reversível, o sistema cede certa quantidade de calor. E aí? E aí? Dê uma olhada lá pro gráfico. E aí? Quem sabe responder essa? Um ganho de calor na expansão isotérmica. E a compressão isotérmica, o sistema cede calor. Compressão isotérmica. Vai ceder calor. E aí? Verdadeiro ou falso? Gente, no ciclo de Carnot, especificamente na expansão isotérmica, a gente vai ter o ganho de calor, tá? Então, o calor, ele vai entrar aqui. Por exemplo, o calor quente, ele entraria aqui, tá? O calor quente, ele entraria aqui. Então, tá certo. E ele fala ainda que a compressão isotérmica, então, compressão isotérmica, que ocorre no ponto CD, vai sair calor. Então, aqui vai sair calor frio, tá? Por exemplo. Então, tá certo. O terceiro. Aí, eu acho que é mais decoreba mesmo, porque ciclo de Carnot a gente precisa saber aonde está entrando calor e aonde está saindo calor. Além do outro ciclo que a gente estuda, né? Que eu até esqueci o nome do ciclo. Que no outro ciclo, se eu não me engano, entrava calor do ponto DA, nesse caso. Então é muito relativo. Beleza? Mas sempre, no ciclo de Carnot, o ganho de calor vai ser na expansão isotérmica. Que vai ser naquela parte de cima assim. Beleza? Show, né? Então, só a terceira está correta. Vamos para a última. A última questão do dia. Vê, durante uma aula de termodinâmica, o especialista montou uma máquina térmica
que opera segundo o ciclo proposto por Carnot entre as temperaturas de 200 Kelvin e 500 Kelvin, para as fontes frias e quentes, respectivamente. Então, temperatura fria, ele já deu para mim. Temperatura fria, ele deu 200 Kelvin. E temperatura quente, ele já deu 500 Kelvin. Oi. Alô. Levanta essa mão, bebê. Mas mesmo sendo isotérmica, tem essas trocas de calor. Vai entender, velho. Tem troca de calor. Tem troca de calor. Também viajo muito nisso. Viajo muito nisso. Tem troca de calor. É porque Oi. É isso. Vamos lá. Temperatura quente é de 500 Kelvin. E sabendo que deseja um trabalho realizado pela máquina de 600 joules. Então ele quer que o trabalho seja de 600. Certo? Qual será respectivamente o valor do calor que deve ser fornecido pela fonte quente e o que será rejeitado para a fonte fria em cada um dos seus ciclos. Então ele quer saber, pessoal, o calor quente e calor frio, respectivamente. Ele quer saber isso. E a gente tem essas informações aqui. Oxe, eu já vou meter uma fórmula aqui, ó. Ver o que eu vou fazer. Eu tenho TFTQ. Eu tenho trabalho. Vou fazer o seguinte. Vê. Eu vou achar logo o rendimento. Eu vou achar o rendimento. Vê, eu o que eu vou fazer. Por que eu vou achar o rendimento? Vocês vão ver. O rendimento vai ser o quê? Pode ser 1 menos a temperatura fria menos a temperatura sobre a temperatura quente. Certo? Então o rendimento vai ser o quê? Temperatura fria 200. Temperatura quente 500. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 0,0. 2 quintos, aqui vai dar 40%, eu acho, né? 2 sobre 5 vai dar 0,4. Então, quer dizer que o rendimento é de 0,6. Beleza. 60%, né? Achamos o rendimento. Por que a gente achou o rendimento? Porque a gente já consegue achar o calor quente. Vê só que massa. A gente não tem aquela fórmula que o rendimento pode ser o trabalho sobre o calor quente, se for motor, né? Que nesse caso é motor. Quanto é N? 0,6. Quanto é o trabalho? Ele falou que quer que seja realizado 600 joules. Então, 600 sobre o calor quente. Faço multiplicando. 0,6 calor quente é igual a 600. Então, 600 dividido para 0,6 vai dar 1000 joules. 1000 joules. E o calor frio? Gente, a gente já sabe que o calor quente é o calor frio mais o trabalho. Quem é o calor quente? A gente acabou de achar. Quem é o calor frio? Vamos achar. E quem é o trabalho? 600. Passa 600 para o outro lado. 400 é igual ao calor frio. Então, respostas letra A, né? Fácil demais. Beleza? Alguma dúvida? Ó, aproveitando, bora ver aquela questão lá. Bora ver qual era a resp dessa aqui, ó, que a gente ficou na dúvida. Eu acho que eu tenho a resp dela aqui, ó. Devo ter. Aqui em termodinâmica, que eu peguei algumas questões daqui.
Essa não. Vamos ver se eu acho. Essa aqui, né? Oxi. Ah, o terceiro tava certo. A terceira etapa tava certa. Aqui, ó. A terceira etapa tava certa. Ou seja, a resposta era 1 e 3. A resposta era 1 e 3. Tá? O valor do trabalho realizado pelo gás na etapa BC é maior que na etapa DA. Beleza? Isso. Muito bom. Boa, João Pedro. Mas eu acho que por hoje, como o volume é o mesmo, quem teria maior pressão teria o maior trabalho nesse caso, né? Beleza. Perfeito, então. Mas é isso, né, pessoal? Por hoje é só. Deu pra dar uma revisada monstra, não deu? Somos todos. Hum. Talvez. Falou. Beijo.